Medida provisória número 927 de 2020. Quais foram as medidas trabalhistas adotadas pelo governo para enfrentamento da Covid-19, o famigerado coronavírus? Bom, mas muitos têm falado na mídia, nos jornais, sobre a hipótese de que o governo estava querendo reduzir salário e jornada. Será que é possível? Bom, fica comigo até o final para a gente esclarecer cada uma dessas questões. Primeiro, trazer as novidades trazidas pela MP e segundo, abordar um pouquinho sobre essa temática, se é possível ou não a redução do salário. Então fica comigo até o final. Bom, me apresentando, meu nome é Rodrigo, sou advogado trabalhista. Hoje aqui mudou o cenário, estou trabalhando aqui de casa, home office. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas medidas adotadas pelo governo. Bom, o que a gente primeiro precisa saber, no contexto geral, essas medidas vieram com o intuito de aliviar um pouco o bolso da empresa, aliviar um pouco o custo trabalhista das empresas. E o governo trouxe algumas medidas, algumas formas de flexibilizar em certo ponto a legislação trabalhista. Então tem algumas medidas, alguns pontos que o governo trouxe como forma de fazer com que mantenha-se o emprego daquele trabalhador e alivie-se um pouco o bolso da empresa. Então vamos lá para o que interessa. Bom, primeira medida. A instituição, primeiro, a MP trouxe a possibilidade do acordo entre empregado e empregador se sobressair sobre convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho. Bom, uma vez que foi reconhecido o estado de calamidade, o governo tem se buscado essas formas de poder deixar essa negociação, trazer validade para essa negociação. Embora o trabalhador tenha a posição de hipossuficiência na relação de emprego, o governo trouxe essa primeira medida, que é colocar o acordo entre empregado e empregador acima da lei, inclusive acima de convenção coletiva e de acordo coletivo de trabalho. Essa é a primeira disposição que traz lá na lei. E o que mais que a MP trouxe, né? A MP trouxe a instituição do teletrabalho com uma forma de ser aplicada individualmente pela empresa. O que isso significa? Que antes, para ser instituído o teletrabalho, dependia de um acordo entre empregado e empregador por meio de aditivo contratual. Hoje, com essa MP, a empresa pode obrigar o empregado, sim, a implementar o teletrabalho, instituir o teletrabalho. Essa instituição do teletrabalho durante esse período de calamidade pública é uma atribuição da empresa e a lei exige que esse empregado que vá trabalhar daqui para frente do teletrabalho seja avisado com uma antecedência de 48 horas sobre esse trabalho de casa, que é o teletrabalho e o home office, são sinônimos, tá, pessoal? Então é a primeira medida. Não precisa mais de concordância do empregado. Hoje a empresa institui e o empregado tem que acatar. Bom, mas como é que fica a aparelhagem? Bom, equipamento todo fornecido pela empresa, né? O empregado não tem obrigação também de ter computador, não. A empresa tem que fornecer toda a aparelhagem para o trabalho remoto. Isso vai ser acordado em um contratinho, em um acordo entre empregado e empregador. E esse teletrabalho, novidade também introduzida pela MP, aplica-se inclusive para estagiários e aprendizes. Então, essa é a primeira questão, teletrabalho home office. Segundo, antecipação das férias individuais. Ah, doutor, mas eu vi que na CLT, para mim sair de férias, eu tenho que ser avisado com 30 dias de antecedência. Não, caiu. Pela MP, o empregado tem que ser avisado das suas férias com 48 horas de antecedência. Avisou com 48 horas de antecedência, a empresa pode antecipar as férias daquele empregado. Inclusive aqueles que não tenham completado um ano de trabalho. A MP veio nesse sentido trazer essa antecipação de férias para todos os empregados, desde que seja do interesse da empresa fazer desse jeito. Então essa é a segunda questão. Lembrando que, de acordo com a MP, o período de férias não posso ter uma férias inferior a 5 dias. Então, férias acima de 5 dias pela MP. Bom, agora aliviar o bolso da empresa. Esse pagamento de férias, diferente do que era antes, a férias eu tenho que pagar 2 dias antes do empregado começar a gozar o período de férias. Agora a empresa pode pagar no mês subsequente a férias. Então, por exemplo, se eu tiro férias em janeiro, a empresa pode me pagar as férias
no 5º dia útil de fevereiro, que é o mês subsequente. E o pagamento do 1/3, que é aquele terço constitucional de férias, a MP veio autorizar esse pagamento junto com o 13º salário lá em dezembro. Então, uma forma que ela trouxe para poder aliviar a empresa de pagar o terço de férias, dar mais prazo para a empresa pagar as férias desse empregado, se programar. Também é uma das medidas que trouxe, né? Férias coletivas, a empresa pode adotar férias coletivas e não precisa mais de participação sindical. Antes os sindicatos eram obrigados, né? Antes as empresas eram obrigadas a chamar o sindicato para chancelar essas férias coletivas. Hoje não é mais assim. Hoje as empresas podem sim, mediante acordo empregado-empregador, né? Num aviso de 48 horas, com antecedência, tem que ter uma antecedência de 48 horas para essas férias coletivas. A empresa institui férias coletivas para todos os seus empregados e não precisar da chancela sindical. Bom, outra questão bem legal, suspensão do pagamento do prazo do FGTS. As parcelas do FGTS referente a março, abril, maio de 2020 poderá ser feito de forma parcelada, 6 parcelas, o pagamento lá para julho de 2020. Então, as parcelas de FGTS que a empresa teria que recolher agora, de março, abril e maio, pode ser feito o pagamento em julho, ou seja, e ainda de forma parcelada. Então, é uma forma de aliviar também o pagamento do FGTS para essas empresas. Olha, pessoal, eu trouxe aqui as questões que eu acho mais importantes que a MP trouxe, né? E uma coisa muito legal que tem preocupado, tirado da sono de muitos trabalhadores. Mas, doutor, muito se discutiu a hipótese de redução de salário e de jornada. Será que isso é possível acontecer? Bom, pessoal, hoje eu vou falar com a lei atual do jeito que está hoje. Indo lá para o nosso artigo 7º, inciso 6, inciso 13 da Constituição Federal de 1988, prevê a hipótese de o trabalho, né, serão 44 horas semanais, 8 horas diárias, e essa jornada de trabalho ela pode ser alterada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, em tese, alterar trabalho, a jornada de trabalho, pode ser feita por acordo entre empregado e empregador, enfim. Mas redução de salário, a Constituição prevê um princípio da irredutibilidade salarial. O que isso quer dizer? Que o trabalho não pode ser reduzido de nenhuma hipótese. Mas existe exceção à regra? Existe. A exceção que a nossa Constituição traz é por meio de acordo coletivo e convenção coletiva. Como é que é feito esse acordo coletivo e essa convenção coletiva? Todos esses acordos são feitos com chancela do sindicato da categoria. O que significa? Que só pode ocorrer salário com o nosso sistema legal atual, só pode ter redução de salário por meio de acordo coletivo entre sindicato e empresa, que é um acordo coletivo, ou entre sindicatos. Então, qualquer redução de salário envolve essa negociação coletiva. Então, não pode, hoje, com o nosso sistema atual, a empresa querer reduzir salário do nada. A partir de amanhã, seu salário vai ser reduzido 200, 300 reais por conta do coronavírus. Não. Uma alteração de salário sem essa negociação sindical, aos meus olhos, infringe a Constituição Federal. E é isso que eu tenho para passar para você, trabalhador. Então, caberia ao governo, se quiser reduzir salário e jornada, achar uma brecha nessa lei ou achar alguma emenda constitucional, alguma coisa nesse sentido para mexer nesse artigo. Muitos juristas entendem que esse artigo 7º da Constituição Federal é cláusula pétrea e nesse sentido não é passível de mudança. Eu também vejo desse mesmo ponto de vista. Então vamos aguardar, vamos ver como vai ser os próximos passos do governo, mas hoje com o sistema atual é um pouco complicado de se mexer nessa parte, tanto que o governo nem mencionou na MP. Pessoal, se gostou, compartilha, deixa o like e até os próximos vídeos. Doutor, o negócio é o seguinte, uma empresa vai fechar 2, 3 semanas por conta do coronavírus e mandou todos os empregados para casa.